A paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para sua casa. A palavra paz é uma palavra grega, eirene, que significa tranquilidade de mente. Por isso que o Senhor Jesus diz, quando vocês chegarem numa casa, cumprimentai, saudai aquela casa com a paz esteja nesta casa. Por quê? Porque quando nós temos paz, tudo se resolve. Uma casa sem paz não tem alegria, não tem a presença de Deus. Por isso eu começo o programa dizendo a paz do Senhor para você, papai. A paz do Senhor para você, mamãe. A paz do Senhor para você, esposa, esposo, vovô, vovó, sogro, sogra, patrão, funcionário, aposentado, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Aí você diz assim, amém. E a Bíblia diz que quem recebe a paz do Senhor, ela permanecerá no coração dele, na mente dele, na vida dele e na casa, no ambiente onde ele está. Então agora você entende a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, paz em hebraico. Paz seja convosco. É isso que o Senhor Jesus dizia para os apóstolos, é isso que ele dizia para todos aqueles por onde ele passava. Paz esteja com vocês. E nós, cristãos, devemos dizer a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês Atos capítulo 1. Vou me deter no versículo 8, Atos 1, 8. Mas antes, vamos ver aí a programação da Igreja Batista Getsemane. Olha que coisa linda, vamos ter aí Segredos do Coração, o Colégio Batista Getsemane, 1000 homens, um congresso maravilhoso que vamos ter aqui com a presença do pastor Cláudio Duarte, no dia 14 de agosto. Você já pode adquirir o passaporte em Cláudio Duarte, na Getsemane, o congresso 1000 homens. Vai ser um sábado pela manhã, começa com um gostoso café e logo depois a palavra com o pastor Cláudio Duarte, pastor Kleber Agapito, um ministério para homens. Coisa muito linda, viu? Já adquira o passaporte na secretaria da igreja. Congresso 1000 homens, que o tema é um homem valendo por 1000. Glória a Deus. E o pastor Cláudio Duarte será um dos preletores. Vai encerrar às 13 horas com um gostoso almoço, um almoçaço, para que nós tenhamos comunhão. Então, de 7h30 da manhã, 8 da manhã, até o meio-dia, até às 13 horas, uma palestra tremenda. Uma taxa de R$50, que inclui o café, inclui o almoço também. Você vai pagar para o seu marido, você vai empurrar o seu marido. Congresso 1000 homens, dia 14 de agosto, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ver o colégio e o seminário teológico Koinonia. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane. Desde 1989,
ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Diz a palavra de Deus assim em Atos, capítulo 1, versículo de número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O medo é uma arma terrível do inferno. Tem dois tipos de medo narrados na Bíblia. O medo de pecar, o medo que nos leva a nos aproximarmos de Deus, o medo que nos leva a reconhecer a nossa limitação, o medo que nos leva à precaução, à advertência, ao zelo. Esse medo é o aspecto do medo positivo. Então, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de entristecer a Deus, eu tenho medo de brincar no volante de um carro, eu tenho medo de ser uma pessoa irresponsável, eu tenho medo de quebrar a confiança que alguém depositou em mim, eu tenho medo de decepcionar meus amigos, minha família e principalmente a Deus. Esse é o aspecto positivo do medo. E o aspecto negativo do medo é o terror. É o medo que me leva a ser uma pessoa deprimida, oprimida, uma pessoa travada, uma pessoa amassada, atribulada, angustiada, uma pessoa sem paz, uma pessoa que não dorme, que não detém a sua fé, não paralisa a sua fé em Deus e fica uma hora de um jeito, outra hora do outro, ela está sempre oscilante. Esse é um medo que traz angústia, que traz depressão, que traz incertezas e que faz com que eu adoeça. E não somente eu adoeça, mas adoeça também, acabamos por adoecer com quem nós convivemos. Então os apóstolos estavam com um medo muito grande, o medo negativo, o medo de Pilatos, o medo de Herodes, o medo de César, o medo da ausência de Jesus, e agora eles estavam com medo dos soldados romanos e eles estavam trancafiados, porque Jesus Cristo havia sido crucificado e Jesus Cristo estava nesse momento como uma página passada para muitos deles, e a nação estava em turbulência também, porque viviam sob o domínio de Roma. Então havia um medo negativo que era cada vez mais alimentado e agora de uma forma desesperadora, com a ausência da pessoa de Jesus Cristo aos olhos deles. E aconteceu que nesse momento de medo, no cenáculo, depois que eles estavam orando, que eles já estavam buscando a Deus, que estavam clamando, aconteceu que o Senhor Jesus aparece. E o Senhor Jesus lhes diz esta palavra muito clara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo muda a situação do medo que porventura esteja escravizando. O Espírito Santo é o dinamite, é a dinamite de Deus. É o poder, é o poder de Deus. A quebra das barreiras, a quebra do terror, da insegurança,
é através do poder do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Era um assunto que se falava muito nas igrejas, era o batismo com o Espírito Santo. E hoje, talvez por causa do coaching, talvez por causa da modernidade, talvez por causa da negligência e da falta de ensinamentos sobre o Espírito Santo, esse assunto não ficou tão difundido, não é tão difundido, e mais frases de efeito é que têm sido ditas do púlpito. E os apóstolos estavam ali trancafiados, com medo, quando nós vamos lá em Jerusalém, vamos em Israel, aí nós temos uma reunião no cenáculo, onde aconteceu exatamente este ato, porque era o único lugar ali junto do muro de Jerusalém, junto do templo, onde era um espaço reservado para festas. Então era o cenáculo, o lugar onde eles se encontravam. Então, com as escavações, ainda que povos tenham dominado aquela cidade, esse lugar foi preservado, tanto pelos muçulmanos, quanto pelos romanos e pelos cristãos também. Então, neste lugar, o Senhor aparece e lhes diz, olha, mas recebereis poder, dinamite, o poder do Espírito Santo. E a partir deste dia, a partir desse momento em que foram derramadas línguas como que de fogo, que queimou todo aquele pecado, toda aquela timidez, os apóstolos se tornaram gigantes na fé, se tornaram pessoas ousadas, a timidez foi embora e eles entenderam que agora eles tinham o dínamo, tinham o poder de Deus, tinham a energia, tinha aquele poder, aquela graça para que pudessem sair, abrirem as portas e saírem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, olha, estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, olha, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, juntamente com Maria, a mãe do Senhor Jesus, e com os irmãos deles. Então o Evangelho, a partir daquele momento, passou a ser propagado com curas, com libertação, com manifestações demoníacas, e pessoas eram libertas porque a presença dos apóstolos agora já não era uma presença tímida, uma presença de medo. Do lado negativo do medo, agora era ousadia e intrepidez. E é isso que muitos que estão me assistindo agora, me ouvindo, precisam do poder de Deus para poder evangelizar seus familiares, para poderem falar do amor de Deus, para dinamitar o pecado que está muitas vezes te prendendo, quebrar as algemas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E assim Atos 1:8 se torna o início agora da igreja, dependendo de Jesus, o Senhor Jesus 100%, dependendo dele, mas ele agindo através de nós. Ele deixa essa manifestação pública, clara, através da nossa vida, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então você precisa do batismo com o Espírito Santo. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo. A palavra batizar significa submergir, enfiar dentro, ser envolvido. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que clamar a Deus para ser em minha vida uma realidade, o batismo, o enchimento do Espírito Santo. A partir daquele dia, os apóstolos tiveram dons
dom de cura, dom para libertação, dons de línguas e profecia, e eles saíram e se tornaram gigantes, aqueles homens outrora medrosos, com medo de Pilatos, com medo de Herodes, com medo dos romanos, se tornaram, e o evangelho foi tão poderoso que chegou até nós. Igrejas bonitas, com altar de ouro, com todas as manifestações, pastores bonitos, arrumadinhos, isso não substitui o poder do Espírito Santo. O que pode acontecer é que eu e você, mesmo num casebre, mesmo num lugar simples, mas cheio do poder de Deus, acontecerão libertações, transformações de vida, domínio de obras das trevas, você se agiganta. Então, mais do que nunca, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, no século 21, precisa muito mais do que de templos bonitos, ainda que nós consideremos importante um templo bonito. Precisamos muito mais do que pastores bonitinhos, né? Precisamos de pastores cheios do Espírito Santo. Precisamos muito mais do que de palavras bonitas, de estudos e de muita profundidade aí. Precisamos não de palavras de efeito, precisamos do poder do Espírito Santo, como está em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na casa de vocês em Jerusalém, no bairro de vocês, como em toda a Judéia, na cidade de vocês, em Samaria, o estado de vocês, o país de vocês e até os confins da terra. Que o Espírito Santo possa ser derramado em sua vida, você que me assiste, que me ouve, que o Espírito Santo me envolva, que o poder do Altíssimo possa estar em minha vida, para que através da minha vida eu seja um instrumento, eu seja um instrumento para a glória de Jesus, seja na faculdade, seja no prédio onde mora, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja em família, na minha casa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vamos ser testemunhas de Jesus, vamos exalar o perfume de Cristo, vamos nos tornar verdadeiramente instrumentos nas mãos de Jesus. Vamos orar? Quem sabe você levantou aí e diz assim, eu preciso de um carro, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, hoje a palavra para você você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ó Pai, toma esta vida preciosa que me assiste, que me ouve, que ela seja batizada com o Espírito Santo, que eu seja batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa glorificar a Jesus Cristo em minha vida, através da minha vida, para que vidas, colegas de trabalho, familiares, todos vejam que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que o poder de Deus possa se manifestar através da minha vida, em nome de Jesus, mandando embora todo pecado, todo medo, toda timidez, toda vergonha, fazendo de mim um grande instrumento para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo e que você seja cheio, que você seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Olá pessoal, eu tô aqui com diversos livros do pastor Jorge bombásticos que irão te ajudar muito. Fiquem ligados. Bênção e maldição. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa sempre abençoada. 7 pecados mortais. Cuidado com o pecado. O salário do pecado é a morte. Gente, olha esse aqui, nomes da Bíblia. Conheça um pouquinho sobre os nomes, lugares e diversos termos bíblicos. É perigoso ser grande. Aprenda a dar honra e glória para aquele que realmente está acima de todas as coisas. 4 grupos de cristãos. Saiba diferenciar cada um deles. José, permita também que Deus participe de seus sonhos. Ansiedade, angústia, medo. Tenha os pensamentos de Deus e liberte-se de tudo isso. Depressão, saia dessa. Deus tem um novo caminho e uma vida abundante para você. Suicídio, para de se ferir. Deus te ama tanto e quer ver você feliz. E muito mais você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Jesus ressuscitou por você!